sobre alguns princípios que despertam a prosperidade. Eu não sei você, mas eu desejo prosperar e eu creio que Deus tem prosperidade para a minha vida, amém? A palavra de Deus diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Quantos são servos de Deus? Então o Senhor tem prazer na sua prosperidade. Você não pode ter dúvida, será que Deus quer que eu prospere? Não, creia, Ele quer que você prospere. Amém? Ele quer que você prospere. Portanto, alguns princípios que podem determinar se nós vamos prosperar ou não. E onde estão esses princípios? Na palavra de Deus, lá em Provérbios, nós vemos alguns versículos que eu quero citar para você aqui. Primeiro princípio, primeiro princípio, que podemos ter certeza, né, que o Senhor de fato quer nos trazer prosperidade, é porque de fato nós somos abençoados. Diga, eu sou abençoado. Você já é abençoado. Portanto, porque você já é abençoado, o Senhor deseja prosperar você. Amém? Onde está isso? Vamos ler lá em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz prosperidade. Então, o fato de você ter a bênção de Deus, isso faz diferença na sua vida. A palavra diz que Deus faz diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve a Ele. Não é assim? Portanto, você precisa crer que só de você trabalhar num lugar, numa empresa, onde você é um filho de Deus, você já sai na frente. Amém? Ainda que tenha lá uma concorrência por uma vaga, creia, só o fato de você ser filho de Deus, você já está um passo à frente. Por quê? Porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida. E a bênção, ela traz prosperidade. E o texto continua dizendo, e nenhum esforço pode substituí-lo. O que significa isso? Há pessoas que se esforçam muito para então prosperar. Mas a verdade é, só o fato de você ter a bênção de Deus, isso pode lhe trazer prosperidade. Amém? É o que diz o texto. Então, obviamente, né, nós devemos sim trabalhar, eu vou falar sobre isso, devemos nos esforçar sim para prosperar, mas nada substitui a bênção de Deus sobre a sua vida. O fato de você ter o favor e a bênção faz você sair na frente. Segundo aspecto, outro princípio importante é que é necessário trabalhar. Amém, querido? Então, o preguiçoso prospera, sim ou não? Não, não prospera. Pastor, mas tem a bênção de Deus. É verdade, mas você também tem que cooperar. Vamos ler? Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O que o texto está dizendo? As pessoas que elas desejam muitas coisas, só que elas são preguiçosas, realmente, elas desejam, mas não têm uma vontade suficiente para fazer ela levantar do sofá, você entende? Ela deseja muito, mas não tem uma vontade suficiente para ir além, se dedicar mais, né? Por quê? Não tem jeito. A prosperidade também vem através do nosso trabalho. Amém? Então fala para o seu irmão do lado aí, fala para ele, tem que trabalhar, não tem jeito. Eu sei que a gente gosta, né, de Netflix, ficar nas mídias sociais, passear, ir no shopping, na praia, mas não tem jeito. Se você quer prosperar, tem que trabalhar, faz parte do processo, porque os desejos do diligente, ou seja, aquele que trabalha, aquele que se esforça, são amplamente satisfeitos. Amém? Portanto, devemos romper com a preguiça. Amém, querido? Isso dá uma pregação, hein? Terceiro, viva em um padrão abaixo daquilo que você realmente pode, não é? Então até eu dei um exemplo ontem lá no culto, né? Porque às vezes tem jovem que você olha assim, um cara, né, com tênis top, quase esse aí, um tênis de ouro, o celular da última geração, não é? Tudo, só que a realidade financeira não condiz com aquilo.
Porque ele vive um padrão, não que ele pode viver ou abaixo, mas às vezes acima daquilo que ele poderia viver. E é interessante esse texto, lá em Provérbios, olha que interessante. Provérbios 13:7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Você já viu gente assim? Que vive de aparência, né? Então a pessoa está lá, a vida dela é uma aparência. Você olha e fala, esse cara aí é rico. Olha como é que ele se veste, olha o celular dele, olha o tênis dele, olha o carro dele. Aí você fala, esse cara é rico. Mas às vezes ele nada tem. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Amém? Esse irmão que está do seu lado aí, ele está mais parecido com o quê? Com um rico que não tem? Ou com um pobre que está aí só, parece ser pobre, mas está rico? Aleluia. Não é para você vir também para o culto, né? Com tênis furado. O pastor falou que tem que viver como se... Não. Mas o princípio aqui envolvido é que nós não devemos viver para impressionar ninguém, amém, querido? Devemos viver na simplicidade, aleluia. Há pecado de você ter o celular top, sim ou não? Não, Deus quer te prosperar, amém? Mas não vai comprar ele se você ainda está naquele de tijolo, deveria viver naquele de celular, né, de tijolo, aquele, né, antigo, ou o meu pesado, ou seja, né, viva de acordo com a sua realidade. Isso é um princípio também para que você possa desfrutar de prosperidade sobre a sua vida. Amém? Aleluia. E o último ponto, para a gente encerrar, generosidade. Pode passar. Lá em Provérbios 11, verso 24 e 25 diz, a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Amém, queridos? Esse, eu creio que é um dos princípios que realmente vão nortear a sua prosperidade. Porque a Bíblia é bem enfática. O generoso é esse que prosperará. Amém? Portanto, a palavra do Senhor, não apenas nesse versículo, mas diversas vezes, ela nos incentiva a sermos generosos. Generosos. O problema é que, normalmente, o ser humano, ele é egoísta. Quando eu falo sobre ser generoso, não é que você tem que tirar até daquilo que você tem completamente para dar para o outro. Porque, sabe, há pessoas que elas não têm, e o que elas têm, elas dão para o outro. Ou seja, né? Ela nunca tem nada, aí ela recebeu, ela não consegue ficar com aquilo, ela já dá para alguém. Então, essa pessoa é generosa? Não, talvez ela tenha alguma dificuldade de ter recursos. Talvez ela tenha alguma dificuldade na sua identidade, algo foi forjado nela ao longo dos anos, e ela não consegue reter recursos, que o Senhor tem abençoado. Mas por outro lado, nós não deveríamos guardar tudo aquilo que temos recebido, porque aquele que dá generosamente, ele vê aumentar as suas riquezas. Amém, querido? Naturalmente falando, é algo contraditório, não é? Naturalmente falando, para você ver aumentar as suas riquezas, você tem que poupar o máximo possível, investir o máximo possível, e só então você vai desfrutar de prosperidade e de riqueza. Mas no reino de Deus as coisas são invertidas um pouco, amém? E essa é uma delas. Você quer prosperar? Seja generoso. Amém, querido? Porque aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos não é apenas para você, mas também para abençoar a outros. E você ser um instrumento, um canal de Deus. Sendo assim, vivendo assim, sendo uma pessoa desprendida. Ou seja, não amando dinheiro. Naturalmente, creia, você vai desfrutar sim de uma prosperidade sobre a sua vida. Porque a alma generosa prosperará. Amém, irmãos? Você deseja prosperar? Então temos um desafio: viver em generosidade. Amém?
Ou seja, quando eu falo viver em generosidade, lembrando, não é dar tudo o que você tem, mas aquilo que Deus tocar o teu coração para abençoar alguém, quando Deus tocar o teu coração para abençoar a obra dele, sabe, não feche seu coração. É isso. Ou seja, não se feche. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que dar o que me pedir, eu tenho que entregar? Não. Não é assim que funciona. Mas quando o Senhor tocar no teu coração, vier em você um desejo de dar, você sentir de dar, você precisa entregar. Amém? Porque é a generosidade que vai trazer sobre a sua vida prosperidade. Amém? Que sejamos um canal desobstruído para abençoar aqueles que o Senhor quer abençoar através de nós e abençoar a sua obra. Amém? Sabe, irmãos, nós estamos aqui edificando a igreja do Senhor. E quem supra essa obra aqui, acredite, não é ninguém de fora não, somos nós. O Senhor vai nos usar. Portanto, seja um dizimista fiel na sua igreja. Sabe, seja um ofertante generoso. Alguém que ama essa obra. Sabe, que abençoa essa obra. Tenha esse coração, essa disposição. Amém, querido? E eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar de prosperidade sobre a sua vida. Amém? Nós vamos separar nossas ofertas. Você vai colocar aí, ô Daniel, o Pix. Nós vamos entregar os envelopes. Caso você queira, você levanta a mão aí e pede. Temos também a maquininha de cartão lá atrás, caso você queira ofertar dessa maneira, ok? Aleluia. Coopere com a sua igreja local, coopere com essa obra. Eu creio que o Senhor vai manifestar de maior prosperidade sobre a sua vida também. Se você está pronto, vamos ficar em pé? Aleluia. Pastor, não vim preparado, mas Deus tocou no meu coração de entregar uma oferta. Entregue na semana. Amém, querido? Não é só hoje você pode entregar, não. Todo dia você pode fazer um pix. Aleluia. Você pode semear, abençoar a sua igreja. Amém? Erga a sua oferta, erga o seu dízimo. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos nossos dízimos e ofertas. A tua palavra diz que a alma generosa prosperará. Ó Deus, nós queremos ser filhos que realmente se parecem com o Pai. Um Pai generoso que Tu és. E cremos que andando em generosidade, prosperidade, riquezas, nós atrairemos ao nosso favor. Por isso, abre portas diante de nós, Senhor. Manifesta favor, que tenhamos favor, ó Pai, diante daqueles que são nossos superiores, ó Deus, no ambiente de trabalho, no ambiente, Senhor, de negócios, ó Deus, que o Senhor de fato manifeste favor e graça sobre as nossas vidas, e possamos desfrutar de prosperidade nesses dias, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, traga a sua oferta, traga o seu dízimo com fé, amém, e com expectativa, que o Senhor manifestará prosperidade sobre você. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ministrar a palavra nesse momento. E os adolescentes, quantos adolescentes tem aqui hoje que vão estar lá na sala? Levanta a mão aí bem alto. Isso, pode seguir então. Vai junto hoje com a Priscila, ela vai estar ministrando aos adolescentes, tá bom? Ok. Amém, irmãos. Nesse mês de abril, nós ministraremos uma série de mensagens a respeito da graça de Deus, como foi citado na semana passada. E hoje nós vamos começar então falando que nós somos livres da condenação. Diga assim: eu sou livre da condenação. Amém? Diga para o seu irmão: você é livre da condenação. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos
para que nessa noite a Tua palavra possa falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações. Queremos desfrutar de verdadeira liberdade em relação a toda condenação e acusação do diabo contra as nossas vidas. Nós queremos desfrutar disso, porque sabemos que isso é o verdadeiro evangelho, é a palavra do Senhor. Que tenhamos ouvidos espirituais abertos para discernir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Essa mensagem de hoje, mas também no decorrer aí das semanas nós estaremos ministrando, é uma mensagem vital para o seu relacionamento com Deus. Por quê? O Senhor deseja que você desfrute de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário para a sua vida. Amém? Mas muitas vezes há um problema. Nós não entendemos o que de fato recebemos por meio do sacrifício de Cristo. E aí então nós decaímos da graça e vivemos uma vida baseada na lei. Portanto, o sentimento, uma vida de acusação, está na origem de todos os nossos problemas espirituais. Diga assim: o inimigo é nosso acusador. O nome Satanás, sabe o que significa? Satanás significa acusador. Então, o trabalho do diabo, ele envolve isso. Acusar os filhos de Deus, porque o diabo não pode mais tocar em você, amém? Você está debaixo do sangue de Cristo, guardado, protegido. Agora, ele pode trazer acusação sobre a sua vida, ele pode trazer condenação sobre a sua vida. Por isso, esse é o principal trabalho do diabo e dos demônios. E qual que é esse trabalho? Apontando para nós as nossas faltas para com Deus constantemente. Então, é um fato da vida cristã que nós não seremos perfeitos em todo o tempo. Não acertaremos tudo em todo momento. Ou seja, nós não faremos tudo certo em todo momento. Compreende isso? Então, no seu casamento, você não será o marido perfeito em todo o tempo. Ali na relação com os seus filhos, você não vai ser o pai perfeito, a mãe perfeita. Não é? Vou além, você não vai ser o crente perfeito. Ok? Por quê? Porque nós falharemos em algum momento. É ou não é verdade? Falharemos. E a questão é qual? Se nós falhamos, o diabo normalmente vai querer trazer sobre as nossas vidas acusação, para que isso então nos faça ficar mal com Deus. Ou seja, para que isso venha atrapalhar o meu relacionamento com Deus. E se eu faço algo bom, o diabo me acusa dizendo que não foi bom o suficiente, poderia ser melhor. Compreende isso? Então o trabalho dele consiste em acusar os filhos de Deus de dia e de noite. Apocalipse 12, verso 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Por isso, aqui fica bem claro isso. O alvo do diabo é trazer acusação na vida do crente, e ainda assim não ser detectado. Esse é o trabalho do diabo. Como pessoas param a caminhada com Cristo? Muitas vezes por conta da acusação. Sabia que talvez há pessoas que não vieram no culto hoje por conta de uma acusação do diabo na mente delas? Sabia disso? Sabia que há pessoas que elas não estão servindo a Deus porque elas estão se sentindo acusadas, condenadas.
Elas nunca estão prontas, elas nunca estão no nível que precisam estar para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, a ação do diabo é sempre muito sutil nesse aspecto. Mas hoje nós queremos, de fato, desmascarar toda a obra do maligno nas nossas vidas. Amém? E normalmente, isso acontece por meio do sentimento de acusação e condenação. Então, constantemente, você vai ter esse sentimento de acusação, esse sentimento de condenação, o que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que você leia esse versículo para o irmão que está ao seu lado aí. Fala para ele. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uau! O que Paulo está dizendo? Não há nada mais que pode condenar você. Nada. Porque você está em Cristo. Amém? No capítulo 7, Paulo estava lutando com a lei. E ele disse então que a lei, ela é santa. Diga, a lei é santa. Paulo então estava lhe dizendo que o mandamento ele é santo, que ele é justo, que é bom. Mas qual é o problema? O problema é que nós somos carnais. Então, a lei ela era perfeita. Só que é impossível um homem agradar a Deus, conseguir se relacionar com Deus baseado na lei. Por quê? Porque nós somos carnais. E quando nós então tentamos cumprir a lei, o pecado se manifesta. Amém, querido? Então, nós sabemos, no Antigo Testamento, Deus entrega ali para os filhos de Israel 613 ordenanças. Ele resume isso em 10 mandamentos. E a vontade de Deus então ali é exposta, o que ele esperava que o seu povo fizesse. E o povo então até tentava, mas era algo impossível. Por quê? Porque nós temos a carne. E a carne, ela vai sempre nos levar ao pecado, a desagradar a Deus. Então, Deus não deu a lei para que o homem fizesse o bem por meio dela, mas na verdade, Ele deu a lei para que o homem pudesse compreender, constatar que ele não tinha como cumprir tudo aquilo que Deus esperava e queria. Então, Deus dá a lei para que por ela viesse o conhecimento do pecado. E quando então as pessoas tinham o conhecimento do pecado, e que elas não conseguiam agradar a Deus completamente, porque volta e meia falhavam, elas então automaticamente se sentiam condenadas. Por isso que o diabo ele gosta de usar a lei. E a lei nos condena constantemente. Constantemente. Você nunca vai conseguir na sua própria capacidade, amém, querido? Cumprir toda a lei. Então o diabo ele vai usar a lei como base para a sua acusação contra as nossas vidas. Interessante que no dia que Adão pecou, primeiro a palavra diz que ele sentiu vergonha. Por quê? Depois do pecado, então ele estava nu, e ele ficou então com vergonha, e depois ele foi tomado por medo, e quando Deus então vai ali na viração do dia, querer falar com Adão e com Eva, o Senhor não os encontra, porque ele está fugindo com medo. E então o texto diz, ele diz assim ao Senhor: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu e tive medo, me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Em outras palavras, o Senhor perguntou: quem te disse que você estava nu?
com certeza foi o diabo. Ou seja, Adão, você não pode se relacionar com Deus porque você está nu. Você não pode falar com Ele. Você não pode estar em comunhão com Ele. Da mesma maneira, o diabo, ele vai trabalhar dia após dia nas nossas mentes, para que nós não tenhamos relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós não estamos alcançando o nível esperado de santidade, de consagração, para que nós possamos falar com Ele. Está compreendendo isso? Mas o que você tem que lembrar nessa noite é que, de fato, na sua justiça, você não tem condições, capacidade. Mas nós relacionamos com Deus por meio de Cristo. Diga assim: eu me relaciono com Deus através de Cristo. Por isso, a primeira coisa que aconteceu depois do pecado foi acusação e condenação. Da mesma maneira, quando você pecar, falhar, automaticamente você vai perceber então acusação e condenação na sua mente. Porque uma vez que a condenação, vem a vergonha e a culpa. Uma vez que a culpa, surgirá o medo. O medo vai gerar estresse e pode levar até mesmo a uma depressão. E consequente um afastamento de Deus, de relacionar-se com Deus. Portanto, a condenação é a raiz de onde se origina todos os nossos problemas emocionais, físicos e espirituais. Por isso é necessário subjugar a condenação. Nós não podemos viver nos sentindo condenados. Ou seja, eu não posso viver acreditando que Deus está de mal comigo, que algo que eu fiz me afastou de Deus. Isso não existe mais, amém, querido? Porque você está em Cristo. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos amalgamados com o Espírito de Deus, o nosso Espírito. Nada nos separa de Deus, nada. Você compreende isso? Ou seja, se nada pode nos separar de Deus, nem mesmo as minhas falhas, portanto, significa que essa é a única maneira, vencendo a condenação, de ter um relacionamento ideal com o Senhor. Portanto, muitos pensam que o problema é o pecado. E realmente, o pecado é um problema. Só que mais a fundo do pecado, nós encontramos a lei. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, verso 56, olha o que diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Diga: a força do pecado é a lei. Então, se a consequência da lei é sempre a condenação, isso significa que o sentimento de condenação, ele vai dar força ao pecado. Já viu pessoas que elas pecam, elas falham, elas erram, automaticamente, ao invés de correr para Deus, elas fogem de Deus. Por quê? Por causa do sentimento de acusação e de condenação. É assim que funciona, não é? Normalmente é assim. Agora, se nós compreendemos que se eu errar, se eu falhar, eu tenho um advogado e eu recorro a ele e me declaro justo, porque em Cristo nós somos justos, amém? Automaticamente isso vai trazer para mim uma consciência maior de perdão e de que eu posso sim andar em vitória em relação ao pecado. Por isso, sempre que lemos sobre a lei no Novo Testamento, você deve pensar em condenação. A lei traz o conhecimento do pecado, e com o conhecimento traz junto a condenação. Por isso que Paulo ele chama a lei de ministério da condenação. Vamos ler lá em 2 Coríntios 3, verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça.
Então, o ministério da condenação sempre produz morte, diga morte. Mas a justiça de Cristo traz vida. Amém? Então, quando alguém realmente tem revelação de que não está mais debaixo de condenação, ele vai conseguir vencer o pecado. A verdade, irmãos, é que nós não deveríamos ver o pecado como um grande problema mais. Eu sei que é estranho ouvir isso, mas em Cristo nós já vencemos o pecado. Por isso que lá em Romanos 6 diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Você é completamente livre do pecado. Por quê? Porque você está em Cristo. Então, você na verdade não deve mais lutar, né, para vencer o pecado. Não. Paulo ele usa diversas vezes alegorias, e uma das alegorias é que nós estamos como mortos para o pecado. Eu te pergunto, morto peca? Não peca. Por quê? Porque não tem como. Da mesma maneira, você foi morto para o pecado. Amém, querido? Pastor, mas às vezes eu sinto algumas tentações. Todos nós sentimos. Porém, quanto mais entendimento você tem que você morreu para o pecado, mais você vai vencer ele. E quando vier a tentação, o que você tem que fazer? Simplesmente ignorar. Amém? Em alguns casos, se é uma tentação muito severa, aí você tem que fazer como José, correr. Amém? Mas não brigar com ele. Por quê? Porque em Cristo você já venceu o pecado. Lá em João 8, interessante que o Senhor disse àquela mulher que foi pega em adultério. Olha lá, verso 10 e 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, então os irmãos sabem o contexto, né? Então aquela mulher foi pega em adultério, e aí as pessoas iriam apedrejar ela, e eles perguntam para Jesus o que deveria ser feito. Aí ele diz, né? Então aquele que nunca pecou, tira a primeira pedra, e todos aqueles que estavam ali para acusá-la saíram. E aí então ele diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Uau, uau, esse é o nosso Deus que nós servimos. Amém, querido? Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Pastor, então eu posso pecar? Não, Jesus está claro dizendo, não peques mais. Aleluia. Mas aconteceu. Você precisa entender que você não está mais debaixo de condenação. Amém? Porque agora nós temos a natureza de Deus em nós. E a natureza de um filho de Deus é que ele não vai mais ser atraído pelo pecado. Ele não vai querer mais andar no pecado. Porque aquilo não tem mais a ver com a sua natureza. Então, a mulher só poderia cumprir a ordem de não pecar mais, porque tinha recebido o dom da não condenação. Quando eu não vivo debaixo de condenação, eu consigo vencer o pecado. Muitos acreditam que não, né? Não, quando eu vivo debaixo de condenação, é que eu vou vencer o pecado. Mentira, ninguém vence o pecado assim. Ninguém vence o pecado assim. Debaixo de condenação você não vai conseguir. Mas quanto mais você entende que você não está debaixo de condenação, você então é capacitado, você tem uma força maior para vencer o pecado. Quem se sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre nós, Romanos 6, verso 14, citei aqui, mas é bom mostrar, Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê, Paulo? Porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então quem vive num relacionamento com Deus, debaixo da lei, ele vai pecar, sim ou não? Vai. Porque ele quer vencer na força dele, na capacidade dele. Mas quando eu entendo que é pela graça, não tem nada a ver comigo, mas sim com Cristo, aí sim, eu vou conseguir
andar em vitória contra o pecado. Amém? Se o pecado então não tem domínio sobre mim, a pobreza também não tem domínio sobre mim. A doença não tem domínio sobre mim, a maldição não tem domínio sobre mim, e o diabo também não tem domínio sobre mim. Aleluia? Alguns pensam que quando nós pregamos sobre a não condenação, nós estamos dizendo que Deus é tolerante com o pecado. Mas a verdade é o oposto disso. O motivo pelo qual não há condenação é porque nossos pecados já foram todos condenados na cruz do Calvário. E mesmo aquele pecado mais sutil que ocorre em nossa mente, até o mais grotesco, já foi colocado aos pés do Senhor na cruz. Amém, querido? Por isso, sobre as nossas vidas há o perdão de Deus. Você precisa entender isso. Porque isso é libertador para o seu relacionamento com Deus. Porque tem crente que, num dia, ele acorda, aí ele ora, lê a Bíblia, aí ele faz uma boa ação, aí ele fala, não, hoje eu estou bem com Deus. Hoje Deus está feliz comigo. Aí eu consigo orar, porque está tudo bem, eu não fiz nada de errado. Mas aí no outro dia, ele acorda atrasado, chuta o cachorro, briga com a mulher, aí ele já fica mal. Não, hoje Deus está bravo. Hoje Deus não está legal comigo, hoje eu estou em dívida. Um relacionamento assim com Deus é doentio. Amém, querido? Por quê? Porque nós não nos relacionamos com Deus baseado no nosso mérito, mas sim no mérito de Cristo. Aquilo que Ele fez por nós. Então, o que nos conecta com o Pai não são as nossas obras, mas sim a obra de Cristo. E Ele nos justifica. Os irmãos estão compreendendo? Por isso, se o pecado já foi condenado, então, o Senhor é justo em nos declarar inocentes. Diga, eu sou inocente. Diga para o seu irmão, você é inocente. Então o diabo ele não tem direito de nos acusar. Amém? Quando vier uma acusação na sua mente, você vai repreender em nome de Jesus. Amém? Você vai rejeitar em nome de Jesus. Porque fato é, nós ainda pecamos. Nós falhamos. João disse, o apóstolo João disse, se alguém diz que não peca é mentiroso. Porque todo mundo peca. Mas qual é a diferença? Como filhos de Deus, para nós o pecado é algo que ocorre acidentalmente, não conscientemente. Amém? É como um tropeço. Estava lá, tal situação, né, vai ter futebol amanhã. Estava lá no futebol, o sangue ferveu, e aí... brigou, discutiu. Então acontece. Amém? Agora, isso não pode mudar o seu relacionamento com Deus. Não tem como. Nada tem como mudar o seu relacionamento com Deus. Amém, querido? Por quê? Porque Cristo já pagou o preço dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, como que nós podemos perceber que estamos debaixo de condenação? Pastor, amém, entendi. Mas de prático, como que eu posso saber se eu estou vivendo debaixo de condenação? Primeiro, quem vive debaixo de condenação, ele tem uma sensação constante de incapacidade. Uma vez que alguém aceita a acusação de Satanás, durante todo o tempo, ele sentirá que está errado. Então, todo tempo, ele está errado. Se ele se ajoelha para orar, já vem um pensamento na mente. Deus não vai ouvir minha oração. Eu não mereço. Ou você vai ajoelhar para orar, aí já vem aquele pensamento, depois de tanto tempo, agora você está vindo orar? Aí você pensa, é Deus. Não, não é Deus, é o diabo acusando você, para impedir você de orar. Você percebe como é algo sutil? Que te traz essa sensação de incapacidade. Aí alguém fala para você, meu irmão, compartilha lá na célula,
Aí você fala, não, eu não tenho condições, você não sabe quem eu sou. Por quê? Não se sente capaz. E é verdade, você, como eu, não somos realmente muito capazes. Temos nossas limitações, não somos perfeitos. Mas sabe, Deus não está querendo usar os perfeitos. Porque os perfeitos não existem. E aqueles que se acham perfeitos não estão indo na força e dependência de Deus, mas sim na sua própria capacidade. Portanto, durante todo o tempo, a pessoa que está debaixo de condenação, ela pondera o quão indigna ela é. Ou seja, ela não é digna para fazer nada. Ela vive consumindo um sentimento de incapacidade. Para nada ela está capaz ou aprovada para fazer. Ela se sente sempre em dívida. Os irmãos estão compreendendo? Ela nunca está capaz, ela sempre se sente incapaz. Ninguém que aceita acusações pode permanecer na posição do vencedor. Por isso, sempre que vier acusações, você tem que rejeitar essas acusações. Todas elas. Então, em relação ao seu relacionamento com Deus, vê alguma acusação, você não pode pedir isso para Deus porque tal coisa que você fez no passado. Não, você tem que rejeitar isso. Amém? Você não pode ser abençoado por conta disso ou daquilo. Ou seja, uma sensação de que você não é capaz. Isso aponta para uma condenação que está vindo na sua mente. E que o diabo tem trabalhado na sua mente. Por isso, creia. Você errou. Isso significa que você precisa apenas do sangue de Jesus e não de acusações. Amém? Então, falhei em algo, errei, Senhor, creio que teu sangue está sobre a minha vida, me perdoa. Amém, querido? Segundo, alguém que está debaixo de condenação, está sempre procurando o culpado. Interessante isso. Quem se sente debaixo de condenação, tenta diminuir a sensação procurando culpados. A pessoa que errou, ela não reconhece muitas vezes, mas culpa a outros. Então, sei lá, ela cometeu um pecado, ela não fala, não, eu errei, não, o fulano fez eu errar. Porque foi assim no Éden. Quando Adão come do fruto proibido, e Deus então vem querer falar com ele, tirar satisfação, o que Adão fala? A mulher que o Senhor me deu, me tentou. Ou seja, a culpa nem é minha, nem dela, é do Senhor, porque se o Senhor tivesse dado a mulher, eu estava de boa aqui. Eu não teria pecado. Mas como o Senhor foi inventar de me dar uma mulher, é isso que ele quis dizer para Deus. Como o Senhor inventou de me dar uma mulher, aí cá estamos. Olha que interessante. Então, infelizmente, há pessoas que elas vivem tão debaixo de condenação, que elas sempre culpam os outros. Culpam os outros. Cuidado, eu fico sempre pé atrás com quem nunca tem culpa no cartório, é sempre o outro. Não, você tem que falar, quando você errar, não fui eu errei. Me perdoa. Amém? Tem que ser fácil para fazer isso. Mas tem irmão que tem dificuldade. É sempre fulano. Isso não é legal. Por quê? Isso demonstra que está debaixo de condenação. Amém? Isso muitas vezes a gente percebe até no relacionamento. Às vezes é uma coisa da igreja, aconteceu, aí o pastor chega aí, fulano, você não fez? Eu não fiz, mas eu não fiz por causa do irmãozinho tal. Não, se responsabiliza, fala, não fiz mesmo, pastor, esqueci. Estamos debaixo da graça, me perdoa, aleluia. Amém? Ou seja, não fique procurando culpado. No casamento, isso é problema. A lei no casamento é assim. O outro errou, aí acabou. Você vai ficar culpando ele, culpando ela. Não, nós temos que andar na graça. Amém, irmãos?
E andar na graça é não viver culpando os outros, mas reconhecer quando você errar, quando você falhar. E apenas falar, me perdoa. Ser humilde. Amém? Outro sentimento que demonstra que estamos debaixo de condenação é esconder-se de Deus. Quem vive debaixo de acusação está sempre se escondendo para não ter de se envolver em nada na vida da igreja. Ou seja, quem está debaixo de acusação, ele não quer se envolver com nada. Não quer servir, às vezes até não quer muito estar presente na vida da igreja, porque ele não se sente aprovado. Ele vive debaixo de um senso de condenação sobre a vida dele. E muitas vezes, essa é a maior causa de não termos mais líderes atuando na obra de Deus. Por quê? Porque por causa de um espírito de acusação que está sobre as pessoas. E faz elas então se esconderem de Deus. Isso é muito comum. Muito comum. Eu me lembro antes de voltar para o Senhor na adolescência. Voltar para o Senhor não, voltar para a igreja, porque do Senhor eu já era. Mas antes de voltar para a igreja, eu tinha o seguinte pensamento: eu só vou voltar para a igreja quando eu estiver 100%. Olha a lei aí. Quando eu estiver aprovado, aí eu volto. Mas não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque só precisa de médico os doentes, é o que Jesus diz. Amém? Então, na verdade, a igreja é um local onde só vem os doentes. Você entende? Aquele que acha que está são, que está tudo certo, que está tudo bom, ele não vem. Mas quem reconhece que precisa, está aqui. Amém? Agora, muitos se escondem de Deus. Não quer se aproximar do Senhor. E de fato, a igreja é se aproximar de Deus. Uma pessoa estar nos cultos é se aproximar de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. O que mais? Sentimento de complacência e passividade. Outra forma de aceitar a acusação é a atitude passiva de aceitar a condenação, porque julgamos que a merecemos. Então olha para cá. Nunca permita que o diabo coloque na sua mente que você merece, por exemplo, merece uma doença, por exemplo. Amém? Que o que mais tem é crente assim. O cara é crente, nasceu de novo, filho de Deus. Aí ele está enfermo, aí ele pensa, não, eu mereço. Eu mereço, é porque eu deixei de fazer algo para Deus. Não, eu deixei de servir ao Senhor. Eu deixei de, sei lá, ajudar na obra. Então, faz sentido. Deus está cobrando de mim. Esse não é o Deus que nós servimos, amém, querido? O nosso Deus é um Deus gracioso. É um Deus que não nos condena. Amém? Então, se vê uma enfermidade, você tem que saber sempre, a vontade de Deus é sarar você. Porque Ele é o Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura. Amém? Mas muitas vezes a gente passa por problemas, circunstâncias, aí na nossa mente vem uma acusação do tipo, não, eu mereço aí. E aí então, isso nos faz ter um sentimento de aceitar isso. É algo ruim, mas eu aceito, por quê? Porque eu errei, eu falhei. Então eu fico passivo em relação a isso. Ah, eu pequei, então essa é a punição de Deus. E tem crente que acha até bom isso. Olha, se você não voltar, a punição de Deus vai vir. Se você não voltar a servir, a punição de Deus virá sobre a tua vida. Aí a pessoa volta, mas ela volta com amor? Ela volta com medo. Ela não quer morrer? E Deus quer que alguém sirva a Ele com medo dele? Não, porque Deus é Pai. Deus quer que nós possamos o servir com honra, com amor, com afeto, com alegria, com prazer. Amém, querido? E não com medo da punição. Até porque
O pecado, ele não pode ser punido duas vezes. Jesus já foi punido por você. Essa é a verdade do Evangelho. Como é que Deus vai punir você se Ele já puniu o seu filho na cruz? Em nosso favor, em nosso lugar. Por isso hoje você pode desfrutar de cura, porque Cristo sofreu enfermidades. Hoje você pode desfrutar de provisão, porque Ele se fez pobre. Você crê nisso? Amém? Portanto, você já foi declarado inocente. Já foi. E aí muitos falam, pastor, mas sabe por que eu acho que Deus pesa a mão? Por causa que foi assim na história de Jó. Quantos conhecem a história de Jó? É conhecida a história de Jó. E tem muito irmão que ele se vê como Jó. Não, a minha vida eu sou um Jó, é só prova. Só que a verdade, não sei se você sabe disso, muitos pensam que o sofrimento de Jó foi a vida toda. Porém não, o sofrimento de Jó durou sabe quanto tempo? 9 meses, diga 9 meses. Por isso, a Bíblia nunca diz que devemos considerar o sofrimento de Jó, mas sim o seu fim, lá em Tiago 5,11. Alguns dizem que são como Jó, então esteja certo de ser abençoado no fim de 9 meses. Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Jó 3, verso 25. Agora eu vou te mostrar por que Jó sofreu o que ele sofreu. Olha o que Jó diz aqui. Jó 3, verso 25. Todos os irmãos conhecem. Alguém não conhece a história de Jó? Levanta a mão. Então tá bom. Então eu vou falar de acordo com, acreditando que os irmãos conhecem a história. Ok? Então, Jó diz o seguinte, lá no capítulo 3, verso 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O que Jó temia? Ele temia que acontecesse algo de ruim com a família dele, com os filhos dele, na vida dele. Ele temia isso. E é tão verdade que ele temia isso, que lá em Jó 1, verso 5, olha o que diz o texto. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, sacrifício, segundo o número de todos eles. Pois dizia, olha o que Jó pensava, olha o que ele dizia. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, Jó vivia debaixo de condenação e medo. Constantemente ele pensava, puxa, será que os meus filhos estão blasfemando contra Deus? Será que meus filhos têm pecados escondidos? Em algum momento, então, Deus vai requerer algo da vida deles? E aí, então, Jó entregava holocaustos ao Senhor. Como se estivesse, então, pedindo perdão ao Senhor, mas nem sabendo se seus filhos, de fato, tinham pecado. Por isso, Jó vivia debaixo de acusação e medo. Por isso que lá no verso 25, do capítulo 3, que ele diz, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Podemos dizer, portanto, que o sentimento de acusação e condenação sempre vai produzir medo. Deus não quer que você se relacione com Ele baseado no medo. Amém? Eu sei que você aprendeu assim de criancinha. Não é? Você desobedecia, aí sua mãe falava, papai do céu não gosta, você vai ver o que vai acontecer. E aí a criança já, meu Deus. E já viu o papai do céu com medo. Mas Deus é bom, amém? Diga, Deus é bom. Portanto, Jó, por ter esse medo, gerou tudo isso que aconteceu na vida dele. Por quê? O medo atrai. Diga, o medo atrai. E tudo isso veio então do maligno. Precisamos sempre nos lembrar de que Deus não é o nosso problema, mas sim o diabo que nos acusa. Nos acusa. Mas diante de Deus, nosso relacionamento com Ele já está tudo pago em Cristo. Quinto e penúltimo.
para a gente encerrar, autopunição. Outra forma de aceitarmos condenação é punindo a nós mesmos. A autopunição é um tipo de justiça própria. É uma forma de tentar pagar pelos próprios pecados. Mas Cristo já pagou por cada um deles em nosso lugar. Amém, querido? Olha para cá. Não tem como, você não precisa se autopunir para pagar os pecados que você falhou, cometeu. Amém? Porque há pessoas que elas pensam assim: ah, eu pequei, eu errei, então agora eu preciso sofrer. E ela só vai ficar bem se ela sofrer. Algo doentio. Por quê? Deus não espera isso. Deus não deseja isso. Amém? Mas tem irmão que pensa assim. Sabe, Jesus uma vez disse que o nosso Deus é Pai. Só que Ele é um Pai verdadeiramente bondoso. Ou seja, se o pai e a mãe são bondosos, o que Jesus estava falando? Que o verdadeiro Pai, o Pai dos céus, é mais bondoso ainda. Agora, se a minha filha faz algo de errado, eu vou querer que algo de ruim aconteça com ela, sim ou não? Não. Por quê? Porque eu sou pai, e eu quero o bem dela. Mas tem irmão que acha que Deus quer o mal dele. Então, ele fez algo de errado, aí ele pensa: puxa, eu acho que eu vou perder meu emprego, que eu acho que eu falhei feio agora. Eu agora acho que não passa, agora alguma coisa vai acontecer. Não tem jeito, agora eu estou tentando a Deus. Você é filho, amém? Apenas resolva, conserte o que tem que consertar, mas creia, Deus não está pensando o mal contra você. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são de paz, amém? E não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Sexto, sentimento de inferioridade. Algumas vezes o diabo disfarça a acusação com um sentimento de humildade. E alguns pensam que isso é uma virtude cristã, né? Então, as pessoas que você fala para elas fazer algo, aí elas nunca se sentem capazes, são sempre sente inferior, um complexo de inferioridade. E julgamos, nossa, como ele é humilde, como ela é humilde, mas não. Às vezes ela está mais orgulhosa que tudo ali, mas isso dá uma aparência de humildade. Você sabia que, na verdade, até o simples fato de uma pessoa ficar com vergonha de falar algo, então se fizesse um teste aqui, vou pegar o microfone, algum irmão vem e prega algo e fala algo, aí o irmão fala: não, que isso, pastor, eu não posso falar, quem sou eu? Aí você olha e fala: puxa, que irmão humilde, hein? Não, é ego puro. Ele está com vergonha de falar algo e ser ridicularizado, entende? Portanto, devemos tomar cuidado para que, às vezes, o nosso próprio orgulho, o nosso ego, não nos deixe a viver nesse sentimento de inferioridade. Amém? E como vencemos? Diga: a vitória é pelo sangue de Jesus. Tudo que precisamos fazer é crer. Não creia nas acusações, amém, querido? Creia no sangue. Diga: eu preciso crer no sangue. É vergonhoso pecar, sim ou não? Sim ou não? Só que é mais vergonhoso você não crer no poder do sangue. O poder do sangue de Jesus é mais poderoso que o pecado. Amém, querido? E nesse sentido você tem que viver com essa consciência. Não deixe que o pecado te afaste do Senhor, mas volte-se para Ele. Você não vai vencer na sua própria força, e sim na dependência dEle, buscando viver debaixo da graça de Deus. O sangue precioso de Jesus é a base da luta espiritual. Se não sabemos do valor do sangue, nós não podemos lutar. Mas há um sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. E por causa desse sangue, você agora tem paz com Deus. Amém?
Fique de pé no seu lugar. Gostaria que você erguesse as suas mãos nessa noite. Fechasse seus olhos. E falasse para o Senhor que você não está mais debaixo de condenação. Diga para Ele, diga: Senhor, eu sei que eu não estou mais debaixo de condenação. Diga: Senhor, eu sei que as acusações do diabo não têm poder contra a minha vida. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou um filho amado. Abra sua boca e fala isso, querido. É importante que você verbalize isso. Diga assim: eu sei que eu não estou debaixo de maldição, mas eu estou debaixo da bênção de Deus. Oh, diga para Ele: eu sei, Senhor, que nada pode me separar do amor de Cristo. Nada, 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 nada. Nada pode nos separar de Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, nós rompemos hoje com toda acusação e condenação nas nossas mentes. Que o Senhor nos faça perceber quando nós estivermos caindo na armadilha do inimigo. Gostaria que você orasse nesse momento pela sua mente. Coloque a mão na sua mente, na fronte aí. Diga assim: a minha mente é a mente de Cristo. Diga: eu rejeito toda acusação, toda condenação. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu vivo com a identidade de filho de Deus. Diga: eu não cairei nas armadilhas do maligno. Diga: meu Deus tem bons pensamentos ao meu respeito. Ele é o meu Pai, e eu posso recorrer a Ele em todo momento. Diga: minha mente é a mente de Cristo. Eu rejeito todo espírito de acusação, de condenação contra a minha vida. Eu serei e viverei como Ele deseja, vivendo debaixo da sua graça e do seu favor. Erga suas mãos. Diga para o Senhor que você de fato é livre. Sabe, conforme você fala isso, conforme você lembra da sua identidade em Cristo, você vai perceber que todo o peso cai por terra na sua vida. Declare quem você é em Cristo. Declare: eu sou abençoado. Oh, eu sou mais que vencedor. Oh, sobre a minha vida não há nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Oh, eu não corro de Deus, mas eu corro para Deus. Oh, eu sou guardado pelo sangue, eu sou curado pelo sangue. Oh, eu sou suprido por causa do sangue, eu sou favorecido por causa do sangue. Oh, Deus não está bravo comigo, não, Ele me ama. Oh, eu sou amado por Ele. Oh, Ele está em paz comigo. Nada mais pode me impedir de ter um relacionamento com Ele, porque eu estou em Cristo Jesus, e por isso eu sou um só com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a verdade, Senhor, que nós cremos. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade da nova aliança em Cristo Jesus. Lutamos com armas de fé,
e nada irá resistir enquanto adoramos. Diga em meio às tribulações. Oh, nosso Deus, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. teu nome, Senhor, teu nome imutável é. aleluia. Declara inferno, O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Erga suas mãos, declare: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, sim, Senhor, clamamos, tu és Deus. Declare como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso declare: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Mais uma vez, declare como um trovão, trovão, impetuoso,
Poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Sabe, querido, o Evangelho tem mais a ver com Cristo do que conosco mesmo. O diabo, ele sempre vai nos acusar em relação às nossas obras, mas nada ele pode fazer em relação ao sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Por isso, sempre que o diabo quiser acusar você, você tem que lembrar da cruz de Cristo e lembrar que em Cristo Jesus não há nenhuma condenação sobre a sua vida, amém? Você crê nisso? Aleluia. Erga as suas mãos e diga: nessa noite eu sairei desse culto sabendo que nada, absolutamente nada, pode intervir no meu relacionamento com meu Pai, porque nenhuma condenação há para minha vida, porque eu estou em Cristo, e o seu sacrifício perfeito me redimiu uma vez para todo sempre. E por isso eu sei que hoje eu sou chamado de amigo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, Abba, por esse culto, por essa reunião. Obrigado, que possamos andar nessa verdade, Senhor, que nada, absolutamente nada venha nos impedir de nos relacionar adequadamente com o Senhor, porque o preço foi pago, não há mais dívida, e hoje nós temos liberdade da Tua presença. Ó Deus, que tenhamos uma semana abençoada, debaixo do Teu favor e da Tua graça, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e possamos lembrar que somos aqui nessa terra, de fato mensageiros do Senhor. Usa-nos, capacita-nos, no nome de Jesus. Eu declaro que nós estamos debaixo do Teu favor e da Tua graça, em nome de Jesus, amém? Quem está debaixo da graça do Senhor, aplauda Ele, amém? Aleluia, aleluia. No próximo domingo, nós teremos aqui um culto especial, amém, queridos? Teremos Santa Ceia do Senhor, mas também será um culto de Páscoa, amém? E eu sei que você vai comer chocolate, não tem problema não, não fique condenado, você não está debaixo de condenação, pode comer chocolate, pode dar para o seu filho, mas já ensine desde cedo, que nada tem a ver com coelho, amém? E com chocolate, tá bom? Páscoa tem a ver com Cristo, então nós teremos aqui também uma apresentação das crianças na Páscoa, então incentive sim os seus filhos a estarem aqui conosco, eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, amém? Espero por você no próximo domingo, às 19 horas, cumprimente aí o seu irmão, a sua irmã que está ao seu lado, que você tenha uma semana debaixo do favor e da graça de Deus, amém?